Olá, povo lindo, tudo bem? Eu espero que vocês estejam ótimos. No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a minha vida, quem eu sou, como eu cheguei aqui, o que eu faço. E eu espero que vocês curtam o vídeo de hoje e até mais. Vamos lá? Roda a vinheta! Fala, seus lindos, tudo bem? Meu nome é Mike e esse canal é para mostrar como tem sido minha vida atualmente aqui no Canadá. Então, bora comigo! Olá, povo lindo, tudo bem? Meu nome é Mike, para quem não me conhece, bem-vindo ao meu canal. Aqui eu trato de diversos assuntos e no assunto de hoje eu quero contar um breve resumo de quem eu sou, o que eu faço, como eu vim parar aqui atualmente no Canadá. Eu começo dizendo que eu sou brasileiro, eu sou nascido em São Paulo, mais precisamente nasci na região do Alto de Ipiranga. Só nasci lá, tá? Eu não morei lá. E minha vida quase toda eu morei em Itapecerica da Serra, inclusive é onde acontece a Fazenda, que é gravado na Record, transmitido na Record. E saindo de lá, eu já fui morar na região do Capão Redondo. É muito conhecido através das músicas do Racionais, essa região. Saí do Capão Redondo, fui morar em Taboão da Serra, último lugar antes de vir pra cá. Fui morar lá após conhecer minha esposa. Ela morava lá há muitos anos, sempre morou lá, na verdade. E depois que a gente se conheceu, quando fui ver minhas roupas já tava tudo na casa dela. E assim a gente foi morar junto. Eu fui morar com ela, né, na verdade. E fui morar em Taboão da Serra. Taboão da Serra, vim parar no Canadá. Mas enfim, eu sou um rapaz de família muito humilde. Muito humilde não, né? Humildade e pobreza são coisas diferentes. Eu sou de uma família pobre, né? Eu com 11 anos de idade, nós fomos morar sozinho com minha mãe. Minha mãe sustentou nós sozinho, eu e meus irmãos. Nós somos em 6. Eu tenho outros irmãos por parte de pai, mas aí é uma relação extraconjugal. Mas em relação relacionada ao meu pai e à minha mãe, nós somos em 6. E quando eu tinha 11 anos de idade, minha mãe teve que criar eu e meus irmãos sozinhos. E aí começou as dificuldades financeiras, porque a gente já não tinha mais meu pai presente. E minha mãe foi uma guerreira durante toda a vida, sempre sustentou a gente com toda a força que ela tinha, com toda a garra, nunca desistiu da gente, nunca abandonou nenhum dos filhos, sempre lutou para nos ensinar o caminho certo, nos ensinou a ser homem, nos ensinou a ser quem nós somos hoje. Graças a Deus estamos todos nós criados, todo mundo com sua família, muito bem criados por sinal, e bem, assim, se encaminhando para a vida, graças a Deus. Sou muito grato à minha mãe por todos os ensinamentos que ela deu para nós. Já passamos muita necessidade, já passamos fome, já passamos muitos momentos de aperto, né? Eu lembro de várias vezes eu e meu irmão, um mais velho, ter que ir até a região da casa da minha avó para a gente poder conseguir pegar a cesta básica. A gente era pequeno, pegava peso para levar alimento para os nossos irmãos e para nós, né? E já passamos, assim, por várias situações embaraçosas, mas nunca pegamos nada de ninguém, nunca desejamos nada de ninguém, graças a Deus. Nossa mãe deu um baita ensinamento para nós e nós sempre conquistamos a vida de maneira honesta, correta. E dessa vida tive que trabalhar cedo. Comecei a trabalhar com meus 14 anos e o meu primeiro trabalho foi no ramo de manutenção de celular. Naquela época estava se iniciando o celular de chip, ainda era muito famoso o celular CDMA, o celular de linha, né? E dali para cá eu entrei nesse ramo de tecnologia e posso dizer assim que
é um ramo que eu admiro e gosto até hoje. Foi meu primeiro contato. Tive que trabalhar muito cedo. Eu na 8ª série, se não me engano, eu reprovei na escola, porque minha mãe, ela deu à luz a minha irmã mais nova, Nicole. E aí, como minha mãe precisava trabalhar, a gente precisava cuidar um do outro. E eu passava muitas das vezes a madrugada acordado, porque a Nicole dava muito trabalho para dormir. E muitas das vezes, quando eu conseguia ir para a escola, eu chegava na escola para dormir, porque cansado. Mas confesso que valeu muito a pena. Hoje ela me chama de pai, é um amor assim incondicional que eu tenho por ela. E aprendi muito a ser homem um pouco mais cedo, a ter mais responsabilidade cedo, porque por conta da dificuldade que nós tivemos em casa. E eu falo com todas as palavras que as dificuldades que passamos só fortaleceu nossa família, fortaleceu nosso laço de amizade, companheirismo, e a gente sempre lutando um pelo outro. E somos bem unidos até hoje. E eu creio que devido a essas dificuldades que nós passamos. E tem muita da gente que fala assim, de repente, coitado, passou por isso, aquilo, outro. E eu não me vejo como um coitado, eu simplesmente consigo enxergar as coisas com lado bom. Agradeço a Deus pelas dificuldades que eu passei, pois elas me fizeram ser quem eu sou hoje. Eu imagino que se provavelmente meu pai e minha mãe não tivessem se afastados, provavelmente eu não seria quem eu sou hoje. Até porque meu pai, ele tinha a vida um pouquinho mais financeira, um pouco melhor, assim, não era bem de vida nem nada. Mas o salário dele para a época era um salário assim que conseguia manter todos, eu e meus irmãos. Então eu imagino que se não tivesse acontecido esse afastamento, provavelmente eu não teria ido atrás dos estudos, não teríamos passado por necessidades e talvez eu acredito que não daríamos tanto valor assim para as coisas que temos hoje, as coisas simples da vida, né? E a gente crescendo, não deixei de estudar por conta que fui reprovado, continuei estudando, terminei o ensino médio. Nessa época aí eu fui trabalhar na Samsung, mesmo sem ter nenhum curso. Eu era inteligente para a época, né? Era muito curioso, sempre gostei de fuçar muitas coisas. E na empresa que eu entrei, na Samsung, não estava nem precisando, mas eu mandei o meu currículo na parte que você manda para o suporte técnico como se você tivesse um aparelho lá dentro. Então eu criei o número de uma ordem de serviço lá, mandei o e-mail todo estruturado como se fosse um cliente. E no meio do e-mail eu explico que eu era um rapaz que já trabalhava com isso e que eu gostaria muito de trabalhar na Samsung, pedi uma oportunidade. E depois de 14 dias me chamaram, entrei na Samsung, é uma longa história, depois eu posso contar isso com detalhe. Mas entrei na Samsung sem ter nenhum curso. Finalizei ensino médio e vida de pobre, a gente sabe como que é, sempre tem que trabalhar para poder ajudar em casa, mal você tem tempo para estudar. E estudar sempre foi uma coisa assim que ficava sempre em segundo plano. Porém, eu via a Nicole, né, que é a minha irmã mais nova, crescendo. E eu sempre olhava assim para um lado, olhava para o outro. E eu via que eu e meus irmãos não tinham uma referência de alguém formado, alguém graduado em casa, para inspirar a gente, né? E a gente sempre olha o exemplo de alguém na prática, não na teoria. É por isso que eu falo que não adianta você falar para uma pessoa fazer algo se você não faz, se você não dá exemplo. E ao ver ela crescendo, eu não queria que ela tivesse o mesmo caminho difícil que nós tivemos. Então, isso me incentivou muito para estudar. Eu fui atrás de uma faculdade e eu lembro que quando entrei nessa faculdade, meu Deus do céu, foi uma alegria imensa, minha mãe chorou muito. E era uma faculdade de tecnologia mecatrônica, lá em Santo Amaro. E eu lembro que no último semestre, infelizmente, eu tive que trancar a faculdade por conta de problemas pessoais. Eram uns problemas que me perturbaram muito na época. É um relacionamento que eu me envolvi e tive muita dor de cabeça com esse relacionamento. E isso me atrapalhou de concluir a faculdade. Tive que fechar uma assistência que eu tinha aberto nessa época, assistência técnica. Justamente por conta desses problemas também, minha vida embaraçou nessa época
em que eu tive que trancar a faculdade. Mas enfim, não desisti. Para não perder o ritmo de estudar, eu me inscrevi no Senai, fui fazer um curso de eletricista instalador. E eu conheci um professor que era incrível, o professor Luiz Fernando. Esse professor é um mestre. Eu recomendo todo mundo que for da região de Santo Amaro, dá um pulinho no Senai, que esse homem é incrível, incrível mesmo. Ele não me ensinou só a ser um bom eletricista, mas me ensinou a ser, sabe, um grande pensador, uma grande pessoa para resolver problemas. Foi um homem assim muito enviado por Deus para me ajudar. E eu lembro assim que no final do curso ele me ajudou muito, muito mesmo. E tinha momentos assim que ele me chamava para aula à tarde. E quando eu chegava lá ele começava a orar e pedia para mim orar com ele. Eu lembro disso nitidamente na minha mente. E quando eu concluí esse curso, na hora que eu peguei o certificado, eu lembro que eu chorei, sabe? Tipo, eu não consegui segurar o choro na hora que eu peguei o certificado do Senai. Por dois motivos. Primeiro, porque era um sonho fazer um curso no Senai, parecia uma coisa tão distante, inacessível. E pra você ver, né? Tanta gente faz um curso lá e, sei lá, despreza a oportunidade que tem. Mas eu lembro que pra mim foi uma coisa assim incrível, uma realização de uma coisa concluída, sabe? Uma posse de um conhecimento que eu sabia que ninguém poderia tomar de mim. Saí de lá, eu fiquei muito feliz, fui chamar minha mãe para comemorar, para jantar. Entreguei o diploma, assim, o certificado para ela, numa alegria tremenda, chorando. E agradecendo ela por tudo que ela passou por mim. Até porque eu estava lá porque ela me ajudou. Eu lembro de várias vezes que, por exemplo, indo nesse curso, indo para a faculdade, minha mãe às vezes emprestava até o bilhete dela com vale transporte do trabalho dela e ela pedia carona para ir trabalhar, para poder me dar passagem. Por quantas das vezes eu tinha que pedir carona, que era uma coisa que assim me matava de vergonha, era ter que pedir carona pro motorista e pro cobrador. E aí sempre ficava um jogando pro outro, o cobrador pro motorista, o motorista pro cobrador. E as pessoas acabam olhando, né, uma situação bem constrangedora, porque muitas das vezes eu até entendo que é a profissão do cobrador, mas muitas das vezes você toma um esculacho desnecessário, você ouvia, sabe, muitas coisas assim desagradáveis. E eu só queria vencer na vida, eu só queria estudar, trabalhar, honestamente. E tive que trancar a faculdade. E depois que eu concluí esse curso no Senai, me abriu assim a vontade imensa de fazer outros cursos. Depois que eu terminei de eletricista instalador, fiz comandos elétricos, fiz CLP, tudo esses cursos no Senai. E após concluir esses cursos, eu comecei a fazer o curso de eletrotécnico na ETEC. E aí eu lembro que essa foi uma das épocas mais loucas da minha vida, porque era muito puxado para mim, eu tinha poucas horas para dormir. E para quem não sabe, Itapecerica da Serra é uma cidade dormitória, porque você tem que atravessar São Paulo para chegar em Itapecerica e tem muito trânsito naquela Embu-Mirim. Eu me recordo de várias vezes que, principalmente na sexta-feira, eu tinha que andar quilômetros porque o trânsito estava travado e a gente só queria chegar em casa. E aí eu lembro que eu, quando estava estudando no Alto do Ipiranga, pra você ter noção, eu morava em Itapecerica da Serra, depois você dá uma pesquisada aí, e estudava no Alto do Ipiranga. E o curso terminava 10h45, chegava bem tarde em casa. No outro dia eu tinha que acordar cedo para ir trabalhar. Nessa época eu trabalhava por conta, então era bem difícil, porque se você não trabalhava, você não recebia. E eu não tinha como pegar muito serviço e nem pegar o serviço pleno, só tinha que fazer bico, por conta que eu estava fazendo o curso, não tinha tempo para trabalhar o tempo inteiro. Porque eu trabalhava na parte da manhã e meus clientes sempre não eram locais fixos, eu atendia a maioria residencial, então eu tinha que sair, trabalhar de manhã, sair da onde eu estava, correr para Santo Amaro para fazer o curso no Senai, saía do curso do Senai 5 e alguma coisa da tarde, tinha que correr pro Alto do Ipiranga para começar o curso na ETEC, chegava na ETEC, estudava até 10h45 e corria para Itapecerica de novo, e quando chegava em casa não acabava a maratona,
Chegava em casa por volta de umas meia-noite e meia, meia-noite e 40. Chegava em casa e ainda tinha que fazer as lições para levar no dia seguinte para a ETEC. Então era bem puxado para mim, mas foi uma época assim que eu desafiei o meu eu de todas as formas. Consegui superar muitas coisas, aprender muita coisa. Isso me fez dar muito valor ao curso. E eu lembro que quando estava assim do meio do curso, foi onde eu conheci a Cintia, minha esposa. E nesse momento eu estava muito fragilizado, porque eu tinha acabado de perder um amigo assim que era um irmão meu. E me passou muitas coisas na cabeça. Eu não queria me saber de relacionar com ninguém na época. Tava muito frágil, tava muito sensível. Falei, a partir de agora eu só quero focar nos meus estudos. E mais pra frente, quem sabe conhecer alguém, agora não. Mas bem na mesma época assim, foi onde eu conheci ela, através de uns amigos em comum, inclusive minha vizinha foi quem me apresentou para minha mulher. Ela era amiga desse meu amigo também que faleceu. E ela sabia tudo que estava acontecendo, estava muito chateada, estava muito para baixo. Inclusive ele fazia o curso junto comigo também lá no Alto do Ipiranga. E nessa mesma época foi onde conheci minha mulher, em 2021. E aí nós nos conhecemos. Primeiro dia que a gente foi se ver pessoalmente, o Canadá entrou no assunto. Eu lembro que ela já viajou vários países e ela me perguntou se eu já tinha viajado e para onde eu tinha viajado. E eu falei que nunca tinha saído de São Paulo, isso com 28 anos. Nunca tinha saído de São Paulo nem para um outro estado. E ela falou, não, porque a vida não é só trabalhar e tal. O melhor investimento é viajar. E a gente conversando, ela falou que um dos melhores... Perguntou qual era o lugar que eu tinha vontade de ir. E eu falei que o lugar que eu tinha vontade de ir era o Canadá. Ela me perguntou o porquê e tal. Eu falei, cara, não me pergunte o porquê, eu tenho um sonho de ir pra lá. E aí, na mesma hora, a gente ficou intrigado, porque ela falou que já tinha vindo pra cá, pro Canadá 2 vezes, estudar inglês, né? Ela ficou um mês cada vez que ela veio. E eu falei, cara, não é mentira, não é possível. Ela falou, é verdade. Ela foi na cozinha, me trouxe uma xícara do Niagara Falls, me mostrou. Eu falei, não acredito. E a partir daquele dia eu já tomei aquela caneca dela. Eu falei, não, a partir de agora essa xícara aqui é minha. E a gente começou a falar muitos assuntos assim relacionados ao Canadá. Antes de eu conhecer ela, em 2017 me bateu assim, uma vontade que eu não sabia explicar o porquê. Na época eu não sabia explicar. Mas eu queria muito, muito, muito ir pro Canadá, muito ir pro Canadá. Sabia pouca coisa sobre o Canadá, mas eu queria muito vir. E quando eu comecei a pesquisar para vir, eu vi que não era tão simples quanto as pessoas propagavam. E aí deixei um pouco de lado porque não tinha condições financeiras para vir. E só que em 2021 conheci ela, que há muitos anos vinha guardando dinheiro para vir para cá. Só que ao mesmo tempo que ela vinha guardando dinheiro para vir para cá, ela não tinha coragem de vir sozinha, porque ela achava que não conseguiria se manter aqui, que seria difícil, e ainda principalmente sozinha. E depois de uns 2 meses e meio que a gente estava ficando, a gente já estava até morando junto, meu Deus, foi tudo muito rápido. Eu lembro que ela chegou pra mim, a gente foi conversar, ela falou assim, então, você tem muita vontade de ir pro Canadá, eu há muitos anos guardo dinheiro, eu queria saber se realmente você tem coragem de ir pra lá. Eu falei, tenho. Ela, você tem coragem mesmo? Eu falei, agora. E aí ela ficou meio assim, desacreditada. Eu falei, tenho. E aí daquele dia em diante a gente começou a pesquisar mais a fundo sobre o Canadá, como vir pra cá. E com, sei lá, uns 6 meses que a gente bateu o martelo, a gente tinha fechado um curso pra ela aqui, que a gente viu que essa era uma das formas mais fáceis de vir pra cá na época. Fechamos o curso, continuamos trabalhando, guardando o visto ansiosamente. E depois de aproximadamente 9 meses, nosso visto foi aprovado. Eu estava no meio de uma obra lá em Diadema. Cara, pense num cara que chorava igual uma criança. Os caras tudo sem entender o que estava acontecendo.
E a gente, detalhe, a gente não falou para quase ninguém que iríamos vir para o Canadá, porque a gente tinha acabado de se conhecer. Muita gente desacreditava da possibilidade da gente viver em outro país, principalmente por nossa condição financeira. E daquele dia em diante que saiu o visto, foi só a correria de ter que finalizar tudo. Detalhe, eu não podia pegar nenhuma DP na ETEC, por conta de que se eu reprovasse alguma matéria, eu teria que continuar o curso e atrapalharia o tempo que eu viria para cá. Eu ia ter que adiar a minha vinda para cá. E se eu adiasse a vinda para cá, teria que adiar o curso dela também e ia bagunçar o nosso cronograma tudo. Então foi uma época muito tensa, porque fora essa questão de ter que viajar, ir embora do seu país, abandonar sua família, abandonar não, deixar sua família, ainda tinha a questão de que eu não podia reprovar, então eu tive que começar a estudar muito mais, porque estava na época do TCC, os meninos do meu grupo não queriam fazer nada, só eu e outro rapaz fez o trabalho sozinho, porque eu sabia que eu não podia reprovar. Mas enfim, concluí o curso e nessa época eu já continuava trabalhando por conta, trabalhava com elétrica, e nessa época assim era a época que eu estava subindo, assim, decolando no Brasil, porque eu estava pegando clientes muito top. Antes de eu vir para cá, inclusive, meu principal cliente era a Portobello, uma empresa de porcelanato, uma das maiores do Brasil. E eu comecei a pegar todas as lojas de São Paulo e eles me pediram muito para deixar alguém no meu lugar lá, só que não tinha como, é muita responsabilidade você deixar alguém você estando fora. E eu tive que deixar tudo para abrir mão de tudo, para viver algo maior, vim atrás de um sonho. Tive que deixar minha família porque nós éramos muito apegados. Éramos não, somos. E eu lembro que, cara, como a gente sofreu mais antes de eu vir para cá do que eu estando aqui. Minha mãe chorava direto e eu ficava pensando, meu Deus, como que vai ser longe da minha família? Sendo que várias vezes assim eu já deixei de morar longe para estar perto da minha família. E como seria isso? Mas de outra forma eu pensei, pode ser uma coisa diferente, pode ser uma forma de conseguir ajudar minha família, incentivar minha família. E foi assim, isso que me impulsionou, me deu esse gás. Então eu decidi vir. Quando foi, nós estamos em 2023, quando foi em março de 2021, dia 1º de março, foi o dia que eu pisei aqui no Canadá e foi uma sensação maluca, assim, porque uma pessoa que há pouco tempo nunca tinha visitado um outro estado, de repente, assim, a vida muda para ir para outro país. Detalhe, como eu estava nessa correria trabalhando e fazendo 2 cursos, não tive tempo de me preparar para o inglês e para o francês, que aqui a província que eu estou é a província de Quebec. Todo mundo, a primeira língua aqui é o francês. Então não tive tempo de estudar o francês, não tive tempo de estudar o inglês. Também não decidi abandonar o curso. Muitos falariam, mas por que você não deixou o curso de eletrotécnico para fazer o idioma? Não fiz isso porque aqui a área de elétrica é uma área que tem uma demanda muito alta e os salários são bem competitivos e é uma coisa que eu amo muito, a área da elétrica, então não valia a pena eu abrir mão do curso no final. E eu vim para cá sabendo que ia ser muito difícil sem o idioma. E realmente não é fácil, não recomendo ninguém se mudar para um outro país sem o idioma. Isso te fecha as portas assim de várias maneiras. Você não tem noção do que é uma coisa boba, você querer falar, se expressar. Você tem muito conhecimento, só que ao mesmo tempo o seu conhecimento não vale nada porque você não consegue pôr para fora. Você não consegue expressar, não consegue se comunicar, não tem palavra, não tem vocabulário. Isso é terrível. Uma pessoa querer interagir, fazer uma amizade com você e você ter um vocabulário muito limitado. Então não recomendo para ninguém. Só tomar uma aguinha aqui. Não recomendo para ninguém fazer isso. Não que eu tô falando assim, eu vim pra cá assim e não quero o bom pra você, não, jamais. Só que eu recomendo você vir da melhor forma possível. Isso, uma coisa que estar no Canadá pra mim é um benefício, mas é um benefício que pra muitos, se você vier sem o idioma, pode se tornar um malefício, por conta do idioma.
uma coisa que deveria ser boa pode se tornar mal por conta disso. Hoje tem 1 ano e meio que eu tô aqui no Canadá, tenho, assim, amado essa experiência de todas as formas. Eu ainda estou no processo de imigração, eu ainda não sou um residente permanente, eu ainda tenho que renovar o visto. Graças a Deus, essa semana que passou, recebi o meu documento que me dá direito à saúde pública, senão antes você tem que ter o seguro viagem, né? Você teria que pagar. Graças a Deus, agora saiu esse documento. Tenho uma casinha muito confortável, muito agradável. Aqui eu consigo conquistar minhas coisas assim de uma forma mais fácil. Trabalho pesado de todo jeito. Gente, não tem essa de que você vai vir pra cá, você vai acordar e vai ter dólar na sua cama, não. Você vai trabalhar da mesma forma como você trabalha no Brasil. Só que tem umas melhorias. Você não trabalha... O pessoal aqui não costuma morar longe do serviço. O pessoal aqui aproveita o restante da tarde para ir num parque, para fazer um piquenique, para fazer um churrasco. Coisa que no Brasil a gente só faz ou final de semana ou, sei lá, é um evento do ano, você ir num parque fazer um piquenique. E aqui não, aqui é a realidade da galera de todo dia. No verão, né? Porque o inverno é bastante frio, bem rigoroso. Esse ano, 2023, no começo do ano, nós pegamos o final do inverno, teve uma tempestade que não tinha uma tempestade dessa, sei lá quantos anos, não lembro, acho que 50 anos atrás, que teve uma equivalente. A cidade ficou toda congelada, diferente da neve. O gelo, ele é igual uma geladeira mesmo, com o congelador. E parecia uma cidade de vidro, porque tinha gelo por toda parte, nas árvores, no chão, nos carros. Os carros você não conseguia abrir a maçaneta por conta do gelo. Eu lembro que as grades pareciam de vidro, porque estava coberta de gelo. Atingiu a sensação térmica de menos 42 graus, uma temperatura muito baixa. Muitos lugares aqui faltou energia, porque os fios ficaram muito pesados de gelo. Amei assim as experiências, viver, sabe, abrir a sua mente, porque aqui tem muito imigrante, tem gente de todo lugar do mundo, da Índia, África, os lugares assim que tem mais pessoas, pessoal da América Latina, tem muito aqui, os portugueses também, são a galera que tem peso aqui. Então, para quem não conhecia nenhum gringo, assim, nenhum estrangeiro, estar no meio de tanta gente diferente, tanta cultura diferente, abre a sua mente demais, demais. Estou amando a experiência, amei o inverno. Aqui também faz verão, tá, galera? Tem gente que acha que aqui é inverno o ano todo. Não, aqui faz verão, inclusive está acabando agora. E é muito quente, por sinal. Também tem suas vantagens, porque o dia acaba às 10 horas da noite, muito bom. E é isso. Eu fiz de tudo para poder ver a neve com os bons olhos, não ver como um empecilho. Então pratiquei, comprei meu patins para patinar no gelo, foi muito bom. Fui de snowboard, foi uma aventura assim, incrível também. Então o negócio é aproveitar cada estação e é o que eles fazem aqui o tempo inteiro. Bom, esse sou eu. Eu espero que você tenha ficado até aqui comigo. Se você ficou até aqui, eu te agradeço de uma forma assim absurda, você não tem noção quanto isso tem me ajudado a tanto perder a timidez, quanto me engajar um pouquinho mais sobre tecnologia, sobre mídias sociais, tem me ajudado muito, tenho aprendido muita coisa. Então, te agradeço por estar me seguindo, por estar me acompanhando, te agradeço pelo seu tempo, que para mim é muito precioso. Eu espero que você deixe um bom comentário aí, me dando dicas, sugestões, o que você achou, o que você não sabia sobre mim, o que você quer saber. Tem muita coisa, não dá para falar tudo isso em 30 minutos, mas é isso. Estou muito feliz aqui, muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha vida com vocês. Eu espero poder compartilhar mais e mais no meu dia a dia. Eu espero que vocês fiquem com Deus. Tenham agora aqui noite, então espero que vocês tenham uma boa noite. Fiquem com Deus e muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se você gostou, me segue, deixa seu comentário, curte aí, que me ajuda bastante. E eu vou saber que eu estou no caminho certo. Um beijão, abraço, fiquem com Deus, bora!